Juízes, capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e declarou: Eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a esta terra que eu tinha prometido por juramento a vossos pais. Eu ordenara: jamais quebrarei a minha aliança convosco. Quanto a vós, não fareis qualquer pacto ou acordo com os habitantes desta terra, antes destruireis os seus altares. Contudo, não escutastes a minha voz. Por que fizestes isso? Por isso vos asseguro, não expulsarei estes povos de diante de vós. Serão vossos opressores, e os seus deuses serão uma cilada constante para vós. Assim que o anjo do Senhor pronunciou essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo começou a lamentar em alta voz e a chorar amargamente. Por este motivo, chamaram ao lugar de Boquim, pranteadores. E ali eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Então Josué se despede do povo e os filhos de Israel partiram, cada qual para a sua herança, a fim de ocupar a terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele faleceu, eles ainda continuaram a servir o Senhor durante toda a vida dos anciãos, os líderes do povo que sobreviveram a Josué e que conheceram todas as grandes obras que Yahvé fizera em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo de Yahvé, o Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnate-Heres, região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto e serviço aos Baalins. Abandonaram Yahvé, o Deus de seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e passaram a servir e adorar vários deuses cultuados pelos povos ao seu redor, provocando a ira do Eterno. Deixaram a Yahvé e prestaram culto a Baal e a Astarote. Então
a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os espoliaram e os entregou aos inimigos que os cercaram e não puderam mais oferecer-lhes resistência. Em todas as batalhas que os israelitas empreendiam, a mão do Senhor era contra eles para lhes derrotar, conforme tudo quanto lhes havia advertido e jurado. E grande aflição e angústia dominava todo o povo. Então Yahvé levantou juízes, líderes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam para saquear. Mas não escutavam nem mesmo aos seus juízes e se prostituíram a outros deuses e se prostraram diante deles. Depressa se afastaram do caminho que seus pais haviam seguido, obedientes aos mandamentos do Senhor, e não acompanharam a devoção de seus antepassados. Quando Yahvé lhes suscitava juízes, o Senhor estava com estes líderes e os salvava das mãos dos seus inimigos durante todo o tempo em que vivia o juiz escolhido, porquanto o Senhor se comovia por causa dos clamores dos israelitas diante da opressão causada por seus perseguidores e dominadores. Mas, assim que morria o juiz, os israelitas reincidiam em seus erros e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Seguiam a outros deuses, serviam-nos e se prostituíam perante eles, e em nada renunciavam às más obras praticadas e o caminho obstinado que trilhavam. A ira do Senhor se inflamou então contra todo o povo de Israel, e ele declarou: considerando que este povo transgrediu a aliança que eu havia estabelecido a seus antepassados e não escutou a minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dos israelitas nenhuma das nações que Josué deixou ficar quando morreu, a fim de, por meio delas, submeter Israel à prova, para ver se aprenderá a guardar o caminho de Yahvé e se andará nele como o fizeram os seus antepassados. Esse é o motivo porque o Senhor permitiu a essas nações a ficarem na terra e não teve pressa de as expulsar e nem as entregou nas mãos de Josué.